A mulher na sua relação com um parceiro e a administração pública, o papel da administração pública muitas vezes relacionados à mulher. Isso aqui eu percebi em alguns contos dessa coletânea de contos que se chama As Coisas que Perdemos no Fogo, da escritora argentina Mariana Enríquez. Sobre toda a coletânea já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado no box de descrições desse vídeo, e eu escolhi falar um pouco mais de alguns contos que eu acho que unem esse tema, que são eles o Pablito Clavô, o Teia de Aranha, o Quintal do Vizinho, Sob a Água Negra e As Coisas que Perdemos no Fogo. No conto do Pablito Clavô, que tá nessa coletânea aqui, a gente vai ver um rapaz que ele faz o trabalho de city tour na cidade de Buenos Aires para um passeio que, segundo ele, é muito procurado lá, que é para conhecer lugares ligados a criminosos famosos e crimes famosos que aconteceu. Eu já acho isso bizarro e já acho que isso é uma crítica da autora nessa situação, né? O conto, ele é instigante porque existe um criminoso muito famoso que já foi morto mais ou menos em 1944, que se chama Baixinho Orelhudo, e esse narrador do conto, ele vê esse baixinho orelhudo nesse passeio, fazendo esse passeio. E ele tem certeza que é ele, mas ele morreu. E aí, é o fantasma? Não é o fantasma? Então, assim, só pra lembrar, quem não assistiu o primeiro vídeo que eu falei, né? Esses contos aqui, eles beiram o terror. O interessante nesse conto é que a Mariana Enríquez, ela vai brincar com uma certa associação com uma mulher que tem um filho recém-nascido. Por quê? Porque nesse momento que o narrador vê o baixinho orelhudo, né, que é famoso, esse criminoso, ele foi pai, e ele tá já narrando que o casamento dele mudou quando a mulher teve o filho. Ele fica indignado porque antes ele ainda podia conversar com a mulher sobre algumas coisas, inclusive ele poderia até contar para a mulher que ele viu esse criminoso, só que ele não conversa mais porque a mulher só tem o olhar para a criança. Ele fala que esse olhar é de certa forma obsessivo, ou seja, ela não quer falar de mais nada, ela só pensa em um bebê. Assim, são dois olhares que eu tive assim nesse conto, né? Primeiro, o que me veio em primeiro lugar foi muitas vezes uma incompreensão masculina com relação a esse período inicial do bebê. Depois que eu li até o livro acho que tá aqui em cima, o livro do Harari, né, que é o Sapiens, eu acho que eu pude até fundamentar mais essa coisa ligada ao período em que um ser humano, ele não sobrevive se um outro ser humano não abdicar de suas necessidades para estar 100% voltado para esse outro ser humano que é o bebê. É o período do nascimento. Então tem a ver com a relação de sermos mamíferos, né? Tem a ver, isso também tá no livro A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que acho que vocês já devem ter assistido aqui no canal, que a escritora trata isso no tema da ficção científica também. Os mamíferos, eles nascem totalmente inacabados. Se um outro ser humano, que seja a mãe ou que seja um outro, né, eles não cuidarem, não saírem para cuidar de um bebê, não adianta ficar cuidando somente à noite e ir pro trabalho, não adianta, não vai morrer, né? Então existe essa incompreensão. Eu já vi conversas, eu me lembro de conversas na minha infância, assim, de adultos, sabe, ligados a isso, a certas incompreensões de companheiros nesse período. E claro, o outro olhar, eu sei que tem também, é o lado desse vínculo materno com o bebê, e que depois isso pode ser até patológico, porque quando o bebê se desenvolver, o bebê precisa também da sua autonomia para ele
né, ir crescendo, para ele ir amadurecendo. Então existe também aquela obsessão de que o bebê não pode morrer de jeito nenhum, aquele cuidado excessivo, isso tem também. Como o ponto de vista do conto é do marido, eu sou mais a primeira opção. Vamos agora pro conto Teia de Aranha, que a gente tem um casal que vai visitar os tios da moça. A gente já começa vendo que essa mulher, ela tá bem dolorida por conta de um luto recente, que ela perdeu a mãe. E muito pouco tempo depois, ela se relacionou com um rapaz e se casou com ele. E ela já identifica que esse relacionamento amoroso foi por solidão, por carência. Então, o cara, gente, é um boy lixo de um jeito. E a gente vai acompanhar. Ela vai conhecer, ele vai conhecer a prima dela. E a prima dela, ela é uma menina que ela lê o futuro, assim. Ela faz muitas previsões. Aí tem a polícia passando aqui, que é carnaval. Eu não sei, mas eu tive a sensação que a Mariana Enriquez, a escritora, ela nesse conto quis dar-se uma futucada, colocando um cara que se sente muito incomodado. E eu acho que o sexo masculino foi de propósito. Por que o homem se sente incomodado? Com uma mulher que lê o futuro, que conversa com espíritos. E ele se sente muito incomodado com ela, ele quer desqualificar ela em tudo que ela fala. A administração pública entra nesse conto porque a gente tem um boy lixo e a gente tem policial lixo. O policial que estava bêbado, né? Vai entrar aí uma crítica, porque assim, toda uma situação nesse conto e a posição de duas mulheres, essa moça que tá, a visão dela do conto e a prima dela, no sentido de que, poxa, e parece que o pano de fundo aí é a ditadura. Então, olha só, se houver um desacato do cara, né, do boy lixo, e você já pega assim um policial bêbado, né, que já vai parar você pra fazer perguntas. E se tem um jeito assim de relacionar que leve eles, se acontecer isso, para levar eles para prisão, o que pode acontecer com elas, né, com as duas mulheres, é muito pior do que aconteceria com ele, que é o boy lixo. Esse conto, então, a gente vai ter assim, vale a pena fazer o papel de herói? Essa descrença em mulheres de modo geral, ainda mais mulheres que têm essa coisa assim um pouco com algo místico, ela acontece também aqui nesse livro, que eu já deixo a indicação para vocês, que é sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk, escritora polonesa, e que vai tratar desse tema também. E o próximo conto que eu vou falar, que se chama O Quintal do Vizinho, a gente tem também um pouco isso, esse terror de aprisionamento feminino, uma mulher que está em depressão. Aqui o tema vai ser a depressão. A depressão e o olhar externo, simplista, e o olhar de tudo que não se deve fazer com alguém que esteja em depressão, quando você convive com alguém que esteja em depressão. Uma mulher que perdeu o emprego, que se mudou e que teve uma perda de luto, e por conta disso tá realmente sem desejo, né? Indiferente à vida. E todos os clichês de achar que é falta de força de vontade desse companheiro dela, né? Falta de força de vontade é que ela deve todos os dias sair de casa, sair e forçar uma pessoa a sair. O desejo do companheiro de ter um filho e nem parar para pensar nessa situação emocional em que a mulher está vivendo. Então essa insistência assim de ter um filho como uma condição, é aquela coisa da recatada do lar, né? Dos casais tradicionais. Você tem um tempo para tudo, um tempo que os outros determinam, que uma cultura determina, e não o próprio casal. E daí que a mulher tá em outras questões. O tal do relógio biológico é muito citado aqui nesse conto. E essa mulher, ela tá nesse processo depressivo e ela vai ver no vizinho, no quintal do vizinho, uma situação assim de um homem que tá amarrado lá. E vocês acham que tanto as autoridades quanto o marido leva isso em consideração?
Não leva. Todo mundo acha que ela é o quê? Maluca. Vamos falar de Sob a Água Negra, que é um conto também que eu gostei bastante aqui e que vai falar um pouco da questão das mulheres em posições. Na verdade, aqui é uma promotora que vai ter que lidar com o tema da corrupção dentro da polícia, e a gente vai ver aí assassinatos cometidos por policiais. Essa promotora, ela quer fazer a coisa correta, o papel dela. E aí é que vem o terror, gente. É o que eu gostei até mais de todos esses temas dos contos da Mariana Enríquez, é esse terror realista, esse terror que já existe. Não tem como não pensar na Marielle lendo esse conto, apesar do tom ser assim também um pouco sobrenatural, porque esse é um rapaz que é assassinado. Já teve outros casos de assassinatos, né, que essa promotora lida. E a gente vai vendo como que é difícil pegar os caras e também como que é difícil punir os caras. E numa desses assassinatos, existe aí a suspeita de que o menino saiu. Ele é cometido, jogado no rio, esse menino, numa favela, num lugar muito perigoso e violento, e depois fica aquela suspeita de que o menino saiu do rio, que o menino tá vivo. E se o menino tá vivo, então não teria processo, né? Processo criminal. E essa promotora vai investigar aí na favela. Esse é um bom terror, assim, terror raiz. Vai ter um padre envolvido, eu acho que não é à toa. Ela coloca um padre na situação que a promotora tá vivendo aí. Esse aí é um dos meus contos preferidos de toda a coletânea. E ao final tem o conto que deu o título da coletânea, que é As Coisas que Perdemos no Fogo. E que situação, né? As mulheres queimadas, eu achei tão forte, né? A gente começa o conto com uma mulher que tem uma parte do corpo queimada e deformada, e uma mulher pobre que já chega nos lugares, ela é observada, e ela já chega nos lugares sempre se aproximando das pessoas, beijando as pessoas, e as pessoas ficam com nojo dessa mulher. A Mariana Enríquez está sempre tratando o asco, o nojo, essas pessoas que são as pessoas assim excluídas, as pessoas que não são as perfeitinhas. Essa mulher, as pessoas justificam muito essa mulher tá na situação que tá porque ela usa roupas transparentes, né? Olha só a fisgada, olha só a facada que ela dá nessa coisa. Será? E eu gosto porque esse conto faz uma conexão com o primeiro conto da obra, que é O Menino Sujo, e que tem também vídeo aqui no canal, se tiver interesse. E ela, enfim, a gente vai saber que ela foi queimada pelo ex-marido. E a gente entra num tema interessante, porque vai existir outros casos. Esse queimado do ex-marido a gente já sabe no começo do conto, tá, gente? Não é spoiler, não. Então, assim, vai existir outros casos de queimadura, e a gente vai ver como que é comum essa coisa da queimadura e da inutilização, assim, do corpo da mulher, quando o homem percebe que aquela mulher não vai ser mais a companheira dele ou a parceira dele sexual. Me veio muito um vídeo que eu recomendo, eu não sei se eu vou encontrar para botar o link aqui embaixo, tá? Se eu encontrar eu vou botar, mas procura no Café Filosófico o vídeo do Contado Caligares com a Maria Homem, falando sobre essa questão das mulheres e eles são psicoterapeutas, tá? Então eles analisam a questão dos crimes passionais. E os crimes passionais, que tem, assim, já pesquisas que evidenciam a diferença da motivação quando mulheres cometem crimes passionais com homens, em que a motivação das mulheres, na grande maioria, tem a ver com a violência que elas sofrem. Então esses crimes acabam sendo, não sei se uma autodefesa, mas a razão da raiva e do ódio tem a ver com a violência anterior.
e sempre são do atual companheiro delas. Enquanto que os crimes passionais dos homens, que quando os homens matam mulheres, são homens, na grande maioria, eles matam mulheres que não são mais suas mulheres, assim, suas namoradas, seus relacionamentos. Eles matam a ex. Eles matam a ex, eles ou mutilam a ex para justamente, e muitas vezes até cometem o suicídio, e às vezes ex de anos que já terminou, de 2, 3 anos, é não aceitar o término. Eu acho que isso identifica muito uma questão grave aí, de não perceber a possibilidade de uma mulher ter uma vida livre, né? Eu acho que isso está realmente muito atrelado a questões políticas, estruturais e até do machismo mesmo. E esse conto, As Coisas que Perdemos no Fogo, ele é um conto que representa muito isso que o Contato Caligares e a Maria Homem falam nesse vídeo. A gente tem também a descrença da administração pública. Nesse caso da mulher queimada, né? A descrença da administração pública de que ele queimou ela de propósito, porque ele fica falando que é um acidente. E o mais forte é que o próprio pai dela também não acredita nela, né? A descrença da palavra da mulher. A gente tem algumas leituras que a gente vê que lá atrás também tinha, sob o ponto de vista jurídico de leis, a não aceitação de depoimentos de negros, né? E a gente está aqui no século XXI e temos também essa coisa da descrença. Aqui não é só do ponto de vista jurídico, mas o que está no subjetivo, às vezes, é até mais forte do que aquilo que está escrito, porque fica naquela coisa de que eles dizem que não existe, mas existe. Então, é também um dos melhores pontos da coletânea. Acho que fica aqui 2 vídeos para falar de As Coisas que Perdemos no Fogo. Eu acho que é uma coletânea forte, eu acho que é uma coletânea que é violenta, terror. Então, atenção, o momento que você vai escolher para ler essa coletânea, mas vale muito a pena. E aí vai marcando, assim, escreve esses contos, marca esses contos que eu comentei hoje aqui, para depois de vir aqui conversar e deixar seu comentário, que eu vou adorar. E até o próximo vídeo.